Então vamos lá, moçada. Sempre que a gente vai trabalhar, né, com qualquer tipo de software, né, seja ele uma engine, seja ele uma ferramenta de autoria qualquer ou outra coisa, a gente precisa entender como é que funciona as importações de arquivos, exportação de arquivos dentro dela. E aqui no caso do Unity, né, a gente tem uma série de documentos, ou seja, modelos 3D que vão ser importados, tá? Então a ideia aqui, eu vou mostrar um pouquinho nesse tutorial como que a gente vai trabalhar com isso, certo? Então olha só, primeira coisa, gente, é LPDM, né? Leia a porra do manual. Então a ideia aqui, ó, é a gente primeiro, né, você vai procurar aqui, né, models, e aí você pode procurar, por exemplo, formats, model formats. Aí ele vai te trazer, tem aqui a parte de importando modelos, né, e aí eu tenho aqui os 3D formats, tá? Que você vai utilizar. Primeira coisa, tem que saber quais os arquivos que ele aceita. Então ele aceita FBX, Colada, 3ds, OBJ, né, uma série de tipos de arquivos diferentes. Como a gente vai trabalhar com a FBX, que é o tipo, vamos dizer, nativo, o mais usado, eu vou clicar aqui e ele tem olha, um guia de exportação do FBX. Então aqui ele vai te trazer todas as dicas, né, de como, o que você tem que incluir, como é que você importa, né, tudo bonitinho, né, explicando certinho aqui o que você tem que fazer, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês também. Então olha só, vou pegar aqui, vou abrir o meu, né, o Blender ali e vou abrir um modelinho. Vamos pegar aqui um modelo qualquer. Então, PUC, cadê? Motores 1, modelos. E aí eu tenho uma série de modelos aqui, eu não sou nenhum modelador, nenhum artista, então eu peguei alguns modelos aqui com meus companheiros aqui de trabalho, né, com o Daniel, com o Nery, né, e com alguns alunos também, para a gente utilizar. Então, abri, aqui eu estou usando o Blender 278, deixa eu achar aqui para ele abrir aqui para mim. Né? Então tá lá o modelinho, vou colocar aqui a parte dele de sólida, então é um escudo, né? Ele está sem nenhum tipo de textura, nem nada ali, né? Então tá só o modelinho aqui mesmo. Então posso utilizar aqui para, né, o scroll para visualizar o modelinho que eu estou utilizando. Verificar assim, ó, que se o centro de massa dele está aqui no ponto laranja, né? Então, se ele estiver aqui dentro do laranja, tá beleza, tá? A outra coisa, que a dica que eu deixo para vocês é o seguinte, óbvio, nesse caso aqui já não vale mais, né? Porque o arquivo já foi feito, já foi configurado, tal. Mas criar um arquivo com os presets importantes para exportar aí para Unity, se você é quem modela, né, os itens. E a primeira coisa é a seguinte, ó, dentro aqui dessa aba, eu tenho aqui as unidades de medidas, tá vendo? Então, em vez de usar a unidade de medida do Blender, eu vou usar metro, que é a unidade de medida do Unity. Então, tudo que eu colocar aqui 1 metro dentro do Blender, vai ser 1 metro dentro do Unity também. Então, isso vai facilitar bastante na hora de você transitar, né, esses documentos entre as duas ferramentas aí. Então, é uma dica que eu deixo na hora de modelar. Feito isso, configurado lá o centro de massa, está configurado lá a unidade de medida, tudo bonitinho, a chance de dar problema é mínima. Então eu vou vir aqui, ó, File, Export, vou escolher aqui FBX, tá? Então, clico aqui no FBX, aqui ele vai me dizer para onde ele está exportando, com qual nome ele está exportando, tá? E aqui embaixo as características desse cara. Então, primeira coisa, a versão tem que ser FBX 7.4, né, que é compatível aí com o Unity. Tá? Aí, se você tiver mais de um objeto selecionado na cena, né, você pode marcar o Selected Object, ou se você quiser exportar só os que estão marcados, né, você marca aqui o Selected Object. Tá? Embaixo aqui é a escala mesmo, 1. Né, os eixos aqui você vai deixar, né, o Z apontando menos Z para frente e o Y o up. E aqui embaixo a gente tem que desmarcar algumas coisas. Então, por exemplo, nesse caso que é um modelo que não tem animação e também não tem, ou seja, só tem, ele é um modelo simples, né? Então eu não vou colocar aqui
a armature, porque não tem animação, então não faz sentido, eu exporto as informações, e eu não vou levar, né, objetos vazios, câmera e lâmpada, né, para dentro do Unity, sendo que isso lá existe lá dentro do objeto. Então eu vou marcar aqui segurando o Shift, você pode marcar essas duas, Mesh e Others, e aqui, esse Experimental Apply Transform, a gente marca porque é o seguinte, existe uma diferença, né, do eixo do Unity com o Blender. Né, o eixo do Unity, o Z, se você olhar aqui no Unity, ó, o verdinho, o Z aponta para frente, e no Blender o Z aponta para cima, então o Y e o Z são invertidos. Ah, então se eu não marcar isso aqui, meu modelo vai vir errado? Não, ele vai vir certo, só que ele vai vir com uma importação, com uma rotação aplicada aqui para corrigir isso aí. Então, para ele não vir com rotação nenhuma, ele já vem tudo zeradinho, bonitinho, você marca aqui o Experimental Apply, tá? Então, vou pedir aqui agora, né, para ele exportar. Então, tem aqui, ó, Export FBX. Ele vai exportar aqui para mim esse objeto e eu vou importar isso, né, lá dentro do Unity. Então, vamos lá. Abro o Unity. A minha pastinha que está aqui meu arquivo FBX. Vou trazer esse FBX para dentro do meu projeto. Então está aqui o escudo. Opa! Não veio nada, por quê? Porque eu não selecionei os objetos que estavam lá para ser exportados. Espera lá. Então vamos lá. Não é... Não. Esse aqui vai ficar... Caramba. Pronto. Vamos selecionar aqui o objeto que vai ser utilizado. Esqueci a tecla de atalho aqui que era para fazer isso aqui, né? Mas pronto, consegui selecionar ali. Vamos exportar de novo. Então, export, FBX, ele mantém ali as coisas que eu já tinha, né, marcado. E aí eu vou pedir para exportar. Beleza. Então, vamos ver agora se deu certinho. Ah, beleza. Está com 16K, então provavelmente ele veio. Vamos apagar isso daqui só para não dar treta. Então, vamos pegar esse cara aqui. Vamos colocar aqui. Agora sim. Então aqui dentro, se você segurar aqui, né, você consegue rotacionar, ver o objeto, tudo bonitinho. Então olha só, aqui ó, como eu lá estava com metro, aqui com metro também, então o fator de escala continua sendo 1. Né? Ah, eu importei meu objeto, na hora que eu coloco o objeto aqui, ele não saiu exatamente do tamanho que eu tinha feito, ou saiu muito menor, ou saiu muito maior, e coisa assim. Então você pode corrigir usando o Scale Factor aqui. Tá? Use a escala, né? Ou seja, a escala que é de 0.01, o fator de escala que ele está utilizando. Né? E aqui algumas coisas, como por exemplo, né, habilitar a leitura escrita no arquivo, porque se você fosse mexer com alguma coisa na mesh dela, otimizar a mesh, né, importar essa mesh, e aí ele tem um negócio de comprimir mesh aqui, que não é uma coisa muito legal de ser aqui, mesh compressor. Bom, aqui é a questão de você testar. Colocou o Compression Mesh, o ideal é a gente deixar como off, mas pode ser que, vamos dizer, isso vai te ajudar, mas pode ser que ele suma com algumas faces, e isso pode não ser uma coisa muito legal. Então eu prefiro deixar isso aqui desmarcado e fazer o trabalho de criar uma boa mesh dentro do programa de modelagem. Esse objeto aqui, ó, se eu coloco esse cara, aqui eu vou colocar ele aqui perto do meu personagem e dou um play, né, ele está aqui, ele está aqui, mas eu consigo transpassar por ele, olha, tá vendo? Por quê? Porque ele não gerou o colisor,
né? Ou seja, ele veio e veio sem o colisor. Para ele gerar o colisor, tem que marcar aqui, ó, gerar o colisor. Bom, tem que tomar um certo cuidado com isso aí também, porque se a malha for uma malha muito complexa, e ele pode gerar um colisor também extremamente complexo. Então, o ideal é você fazer o quê? No próprio Blender, né, lá dentro do Blender, você cria, vou dar uma play aqui, você cria um objeto, né, não um objeto como esse, mas, por exemplo, eu poderia ter criado lá um cilindro, né, e exportado junto com esse cara aqui, porque aí depois, a hora de fazer o colisor dele aqui, ó, né, cadê o mesh? Né? Tá vendo onde é que está mesh aqui? Eu poderia, ele iria importar isso, eu poderia usar uma outra mesh, né, para fazer isso. Então eu poderia usar a mesh, por exemplo, de um cilindro, igual está aqui, né, o caso, né, mas eu poderia usar uma outra mesh lá dentro. Então o ideal é sempre criar essas meshes, né, mais simplificadas junto do modelo lá, para posteriormente você usar essas meshes como colisores aqui dentro do Unity. Tá? E aí você, vamos dizer, corrige um problema de peso, né, e consegue também melhorar essa questão, né, da precisão dos colisores e tal. Por quê? Porque os colisores padronizados do Unity, box, de esfera e coisa e tal, talvez não sirvam para você. Né? Então, por exemplo, nesse nosso caso aqui, né, o Box Collider não ia ser legal, o esfera também, ou seja, não tem um cilindro, né, aqui para utilizar ali, que seria a ideia do mais próximo. Então o ideal, às vezes, é você fazer essa malha mais simplificada, e aí depois você marca lá para ele gerar o colisor e troca aqui qual que é, né, que aí ele resolve o problema para você. Tá? Então uma vez que eu fiz isso aqui, já apliquei, né, eu já não consigo mais, né, ó, transpassar do objeto, ele agora é um objeto sólido. Tá? Então aqui, né, essa é uma dica na hora de você fazer essa importação do objeto. Vou fazer isso também com um objeto que tenha, vamos dizer, animação. Então a única diferença para o objeto que tem animação, nesse caso, é o fato dele, vamos dizer, você ter que colocar lá na exportação aqui do Blender, ó, cadê? Na exportação, na hora que eu peço para exportar o objeto aqui, né, você marcar aqui também, ó, segurando o Shift Armature, né, e aí você marcando aqui o Armature, ele vai exportar o objeto também, né, com a animação. O resto das opções é idêntico, tá? Então não tem o menor problema para você marcar, né, ou seja, deixa essas três aqui marcadas, que ele vai resolver esse problema também de exportar as animações para você. Tranquilinho? Então, ótimo. Vamos lá para o Unity novamente. Então, se eu vou abrir aqui o modelo, vamos pegar aqui, deixa eu fechar meu Blender aqui. Pode fechar. Vamos abrir um modelinho aqui, o William. Tá? Então, vou pegar aqui o William. Deixa eu ver se é o William mesmo que eu estou usando. Isso, tem esse modelinho aqui. Então eu posso pegar, por exemplo, esse modelinho, tem as animações dele todas aqui. Eu vou pedir para exportar esse cara, ó, mesma coisa. Né? Então vou pedir para exportar esse cara. Tá. E aí depois eu posso importar ele lá e tocar as animações dele normal. Deixa eu ver se eu tenho um outro aqui. Tem, esse orc aqui. Vamos pegar o orc, eu acho que ele está menor. Isso. Então tá lá o meu orczinho, tem as animações deles aqui, tranquila. Vou exportar esse cara, tá? E aí vou mandar exportar ele aqui como FBX, mesma coisa, ó. Marca aqui o 7.4, né? Pode marcar o Selected Object. Vamos manter a escala, as coisas todas, só que aqui eu vou marcar esses aqui e o experimental, tá? Então peço para exportar, ele exportou isso tudo para mim, fecho o Blender, não preciso dele mais, né? Então tá aqui, vou importar esse cara, ó, pá. Joguei ele para cá. Então ele veio importado aqui, e todas as animações, os ciclos de animação dele, ó, também vieram
importados ali, ó. É que eu teria que... Deixa eu ver. Ele não trouxe, eu não mandei. Deixei o selected lá. De novo, hein? Então vamos lá. Então, opa. Experimental Sport. Vamos ver lá. Isso, agora ele vai vir aqui. Então vamos lá, Unit. Vamos apagar esse cara. Vou trazer o outro. Ah, vê aqui, beleza. Ele deu pau lá no material. Né? O material dele veio zoado e coisa e tal. Então eu tenho aqui, né, as animações dele, os ciclos, né, de animação dele, para a gente utilizar. Pego aqui os objetos dele aqui, e aí eu posso vir aqui, ó, né, vamos dizer aqui no material dele aqui e colocar a textura que estava lá para esse cara. Deixa eu ver aqui qual que era a textura dele. Não, esse aqui é do outro. Orc Color Map. Então jogo ela aqui. Beleza? Aí eu venho aqui e utilizo ela ali. Cadê? Orc. Pá, então tá lá. Então aqui eu já consigo, né, visualizar meu orc aí. Como eu não trouxe a lâmpada, os negócios todos, ó, né? Então tá aí bonitinho. Tá? Então uma animaçãozinha bem tosquinha. Tá? Ali até uma vazia ali. Então a gente pode utilizar. Ah, professor, mas como que eu vou colocar esse cara para controlar as animações dele via script e coisas nesse sentido? Então a aula de Mecanim aí no canal, você dá uma assistida para, né, você colocar esse cara para funcionar. Beleza? Aqui era só a parte de importar e exportar. E toma cuidado lá com a parte de selecionar. Vocês viram que aqui na brincadeira eu errei 2 vezes.